Paz do Senhor, queridos. Amém? Quem me conhece sabe que eu adoro fazer uma dinâmica com uma semente. Eu vou passar esse potinho aqui entre os irmãos, eu vou pedir para o irmão tirar 1 grão e guardar muito bem guardado, porque nós vamos depois fazer uma dinâmica em relação a isso. Pastor, por gentileza. Amém? Eu estou aqui feliz essa manhã por esse convite, de estar participando desse fórum de educação, para falar sobre esse tema, educação teológica como base de avivamento e multiplicação. Para os irmãos poderem, para a gente pontuar de uma maneira mais específica, para os irmãos entenderem um pouquinho da minha trajetória, eu sou cristã, tá? Desde que eu nasci, graças a Deus eu nasci em um lar evangélico, minha mãe e meus avós me ensinaram a fé. Eu tive o privilégio de crescer dentro da escola dominical. Lá em casa, a gente não podia faltar nem a escola dominical. Quem dirá a escola, né? Não tinha essa opção de faltar a escola dominical. E eu louvo a Deus por isso, porque o ensino, a educação cristã, fez de mim o que eu sou hoje. Eu lembro dos meus professores de escola dominical na infância. Eu lembro dos fantoches que os meus professores usavam. Eu lembro quando eu mudei da revista de criança para adolescentes, quando a mudança de classes. E eu agradeço a Deus, porque cada professor, cada educador, ele deixou uma marca em mim. Ele me ajudou a crer no Senhor Jesus. E eu quero parabenizar os educadores cristãos. Vocês estão fazendo a diferença na vida daqueles que me recebem a ministração de vocês. Hoje eu sou bacharel em História e em Teologia. Na CPD eu trabalho como historiadora no Centro de Estudos do Movimento Pentecostal, que guarda o patrimônio da história e da memória das Assembleias de Deus no Brasil. Lá eu recebi algumas oportunidades de contribuir como articulista dos periódicos e como comentarista do currículo de escola dominical. Então, a minha vida inteira é muito envolvida com a educação, por isso eu me sinto honrada por estar participando desse fórum, por estar podendo dividir um pouquinho com vocês, por a gente estar podendo aqui escolher essa manhã para a gente aprender junto um com o outro. E dentro desse tema, eu queria ler um versículo que está em João 8,32. Pode passar, por favor? Que diz, se a gente pode ler esse versículo juntos, que está aqui exposto no telão? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Às vezes a gente dá muito foco na verdade, mas o clique da libertação está no conhecimento da verdade. A verdade pode estar ao lado daquela pessoa a vida inteira, mas se ela não conhecer a verdade, o clique da libertação está no conhecimento daquilo que é a verdade, da palavra verdadeira. E aí a gente precisa entender que lá no contexto que Jesus disse isso, dentro do contexto judaico, a palavra libertação, ela é carregada de um significado integral. Ela está falando de transformação, está dizendo, e conhecereis a verdade, e você será transformado. E conhecereis a verdade, e aquilo que tem domínio sobre você não terá mais, e você passará a governar o seu coração. E conhecereis a verdade, e as áreas desertas do seu coração se transformarão em oásis, você será transformado, você será liberto. E nós estamos aqui reunidos porque nós acreditamos nesse poder. Porque nós acreditamos no poder da educação teológica, da educação cristã. Nós acreditamos que essa verdade que a gente ensina, essa verdade que a gente tenta traduzir em aulas, tem o poder de libertar cativeiros, tem o poder de transformar histórias, tem o poder de mudar o destino das pessoas, tem o poder de mudar o caráter. É uma verdade que liberta. E eu estou muito feliz de nós podermos separar essa manhã para refletir um pouco sobre esse nosso trabalho, sobre esse nosso ministério que é ensinar. Então, vamos falar sobre isso. Educação teológica como base de avivamento e multiplicação. Mas vamos começar com umas definições conceituais. Pode passar, querida, pode passar. Vamos começar pensando, o que é teologia? Alguém quer dar uma contribuição? O que é teologia? Sim. Estudo de Deus, é uma definição do dicionário, que fala assim, é o estudo de Deus, é a primeira coisa que vem na nossa mente mesmo.
Mas a gente que estuda teologia sabe que a gente não tem como estudar Deus, porque Deus não está debaixo do nosso domínio. Deus, ele é muito maior do que aquilo que nós podemos estudar, do que aquilo que nós podemos aprender. Deus extrapola as nossas metodologias de trabalho, de estudo. O que nós estudamos em teologia é a revelação de Deus nas suas escrituras. Nós estudamos o que Deus revelou de si mesmo e de qual é a sua vontade para o ser humano que está revelado dentro das suas escrituras. Né? Pode passar um pouquinho. Então, às vezes, a gente tem que pensar a teologia, e eu tenho medo de que quando a gente pensa em educação cristã, em educação teológica, a gente vem no nosso inconsciente a imagem que está ilustrada nesse desenho, né? Esse desenho foi tirado de um livro chamado Cuidado Escola, que às vezes a gente pensa a educação dentro de uma cúpula neutra. É um espaço que não sofre influências. É um espaço que está puro, ninguém vai nos influenciar dentro desse processo. E o processo de educação e aprendizagem não acontece assim. Ele não acontece num lugar protegido, isolado e neutro de influências. Ele acontece de uma maneira muito mais dinâmica. E aí, pode passar para a gente. A teologia, ela vai dialogar com várias áreas. Ela dialoga com a Bíblia, dialoga com a cultura, dialoga com outras ciências, né? Quem está estudando teologia, quem já estudou, sabe muito bem disso, né? Pode passar, por favor. Então, assim, em referência à religião, né? Que a teologia dialoga com a religião. Aqui, nós estudamos teologia cristã. Mas todas as religiões têm a sua teologia. Não tem? Isso aqui, nós estudamos a teologia cristã, a teologia do cristianismo. Então, dentro da nossa teologia, tem as nossas doutrinas denominacionais, tem os credos da nossa denominação, por isso que existem várias igrejas que têm crenças diferentes, porque tem a influência da denominação na teologia que ela produz. Referente às ciências, a teologia dialoga com a filosofia, a teologia dialoga com a antropologia, a teologia tem que dialogar com a medicina. Você não pode dizer, por exemplo, que o crente não fica doente. Por quê? Porque ele vai ficar doente, porque todo ser humano fica. E essa teologia não se sustenta diante de um laudo médico. Então, a teologia, ela está ligada à cultura. E ligada à cultura, o que eu quero dizer com isso? A gente está debaixo de uma legislação. Todo curso teológico está regido por uma legislação. E essa legislação não foi criada por teólogos. Foi criada por autoridades competentes. Então, toda a nossa construção teológica, ela tem outras influências. Ela tem influências dos nossos costumes, por isso que tem igreja que acredita que pode ser feita uma coisa, e tem igreja que acredita que não pode ser feito, porque tem uma influência cultural. Aqui no Brasil, assim, é majoritário, é doutrinário que crente não consome bebida alcoólica, é majoritário. Mas em outros países, essa doutrina não existe, porque a cultura é diferente. Em outras épocas da história, também as regras já foram diferentes. Então, a cultura, ela influencia a teologia. E a gente não pode, às vezes, fingir que não. Porque, senão, o nosso estudo teológico fica superficial. Vou dar um exemplo. Alguns anos atrás, talvez 60, teologicamente, era pecado ver televisão. Não era? Os crentes mais antigos vão lembrar disso. Né? Tem pessoas que ouviram as histórias. E hoje nós estamos com a televisão aberta, cheia de programas evangélicos. Não é uma bênção? Então, era a influência da cultura que fazia algumas determinações teológicas. Por que eu estou problematizando isso? Não é para ninguém entrar em desespero, meu Deus, eu tenho que estudar direito, antropologia, filosofia, história. Não, é porque a gente tem que estudar a Bíblia com consciência das influências. É porque quanto mais a gente estuda as Escrituras, mais discernimento a gente tem do que está na Bíblia e o que está na cultura. Porque quanto mais a gente se dedica a investir em livros especializados, em fóruns, em congressos de teologia, a gente tem mais ferramentas para dar valor àquilo que é doutrinário, àquilo que é da Escritura, àquilo que veio de Deus para nós.
Mas a gente tem que ter essa consciência que a construção teológica, ela vai estar sempre em um espaço dinâmico de ensino e aprendizado. Por exemplo, quem é professor de escola dominical sabe que muitas vezes o seu aluno vai apresentar um problema que é relacional. Ele vai te fazer uma pergunta humana, uma pergunta da sua humanidade, e não uma pergunta teológica. E nós precisamos responder, não precisamos? Ele vai pedir um aconselhamento, mas diante disso, como eu reajo a essa situação? Então, a gente precisa ter uma teologia que é dialogada, mas que é encarnada na realidade. Que quanto mais a gente estuda a Escritura e se prepara, mais competência a gente tem para trazer o conteúdo da Bíblia de uma forma fiel à Bíblia, mas encarnar na realidade do nosso aluno, que é a vida que nós queremos ver transformada. Vamos ler aqui essa definição de teologia que eu separei para a gente? A gente pode ler juntos? Teologia é a doutrina ou ciência de Deus. A teologia cristã, aquela que mais nos interessa, é, na aceitação geral, a ciência da religião evangélica, como se acha ela revelada na Bíblia, desenvolvida na história e continuada na vida progressiva da igreja cristã. Então, só para a gente encerrar essa parte da definição conceitual de teologia, essa nossa reflexão teológica, ela precisa estar engajada na realidade. Então, a gente sempre vai ter, no momento que prepara uma pregação, no momento que prepara uma aula, no momento que ministra uma palestra, ter que lidar com o conflito das influências bíblicas e das influências culturais. E nós precisamos assumir, nós já temos esse compromisso, mas precisamos, assim, estar completamente firmes no compromisso de ser fiel à Escritura, antes de ser fiel à cultura. É muito importante que os ministros de educação cristã ministrem não o que eles pensam, mas o que a Bíblia diz. Não o que eles acreditam ser melhor, mas que o Evangelho revela, porque é essa fundamentação que transforma as vidas. É o que está na palavra que causa impacto, que gera transformação. Então, vamos falar aqui um pouquinho de avivamento. Na Bíblia, eu separei 3 exemplos para a gente citar de avivamento, que é um avivamento que aconteceu com o rei Asa, com o rei Ezequias e com um sacerdote e escriba Esdras. Olha só que interessante. Às vezes, a nossa concepção de avivamento é uma coisa passiva. Deus vem do alto e gera o avivamento e a gente fica aqui esperando o Espírito fazer isso. Porque essa nossa imagem de avivamento é a imagem do Pentecostes. Estavam todos reunidos, orando, e de repente veio sobre eles. Essa concepção de avivamento não é antibíblica, mas a Bíblia apresenta outros movimentos de avivamentos que têm um fluxo diferente. E aí eu separei esses 3 movimentos de avivamento aqui para a gente refletir sobre eles. O primeiro do rei Asa. Olha só o que aconteceu. O rei Asa tomou uma postura diante de Deus e foi reto aos olhos do Senhor. O avivamento começou com o posicionamento da liderança, de assumir um compromisso com aquilo que era correto diante de Deus. E aí o rei Asa retirou os altares de idolatria, buscou a Deus, reedificou cidades. E aí, depois que ele reconstruiu cidades, se levantou uma voz profética no meio do reino, com uma orientação. E depois da voz profética, ele conseguiu reunir tribos que estavam afastadas umas das outras, e aí conseguiram adorar a Deus. Olha o fluxo de avivamento. Um posicionamento diante de Deus, da liderança. Depois desse posicionamento, esse avivamento teve uma expressão prática. Vamos reconstruir as cidades que estão assoladas. Vamos reconstruir aquilo que a morte e a guerra destruiu. Hoje, um avivamento que venha sobre a igreja, talvez a gente não tenha cidades para reconstruir, mas a gente tem famílias para reconstruir. A gente tem histórias para reconstruir. A gente tem, sim, comunidades assoladas por violência que a gente precisa dizer, eu vou entrar nessa comunidade assolada por violência e vou trazer a justiça do reino de Deus, e vou trazer cidadania, e vou transformar a história de quem está vivendo na terra.
Foi um avivamento que começou com um posicionamento, mas que gerou uma expressão prática de reconstrução para a comunidade, que estava ali em sofrimento. O avivamento do rei Ezequias, ele decidiu reparar o templo. O templo precisava de reformas. Ele santificou a liderança, ele chamou todos os levitas e fez um processo de santificação para reinstituir a adoração a Deus. O povo volta a adorar. O povo volta a adorar. E aqui, olha, em segunda, ele consegue também reunir tribos que estavam distantes. E depois disso, ele celebra a aliança entre Deus e o povo, celebrando a Páscoa. Olha o fluxo desse avivamento. A liderança tomou um posicionamento: eu vou reparar aquilo que está quebrado dentro desse templo. Começou dentro do templo, através do posicionamento da liderança. E ele falou: eu preciso santificar os demais líderes, os levitas, porque eles estão em uma situação de penúria espiritual, eles não podem servir a Deus da maneira como estão. Então eu vou transformar a vida desses aqui que estão aqui dentro, que devem estar dentro do templo. E aí ele começou um processo de posicionamento da liderança diante de Deus. E depois que ele reconstruiu o templo, ele conseguiu aí sim chamar os povos que estavam distantes. E aí houve reconciliação entre irmãos. Olha os sinais, os traços do avivamento. Reconciliação daqueles que estavam rompidos. E depois da reconciliação, a celebração da aliança. Que se a gente fosse fazer hoje, não seria a Páscoa, seria a Santa Ceia. Mas o que ele estava celebrando era a aliança entre Deus e o povo. E isso foi um avivamento provocado por uma iniciativa, por um posicionamento do rei Ezequias, um avivamento que nasceu na terra, ele não desceu do céu. Ele começou com um posicionamento. E aí é muito interessante também o avivamento que acontece através do escriba e sacerdote Esdras. Esdras nem estava lá perto da cidade assolada, mas ele se compadeceu da sua terra que estava em penúria, de um povo que estava distante dele. Era um povo que ele sabia que existia, que ele já tinha feito parte da história dele, mas era um povo que estava distante. E ele se posicionou em dizer: eu vou lá e eu vou ensinar a palavra para esse povo que não conhece mais a Deus. Foi um avivamento que começou no coração de um especialista em escritura, porque o escriba era isso, um especialista na escritura. E esse avivamento que ele começou a gerar, porque Deus abriu as portas e ele conseguiu ir até a terra, ele começou através do ensino da palavra. Então não é um avivamento que desceu do céu, é um avivamento que foi Deus quem fez, mas Deus começou a fazer através de um posicionamento do ser humano diante do chamado de Deus à santidade, do chamado de Deus à aliança. Então a gente precisa entender isso, porque se a gente quer ver através da nossa ministração um avivamento acontecer, a gente não precisa ficar aguardando prodígios e milagres espantosos que nós nunca vimos. Nós só precisamos nos posicionar e ensinar a Escritura, porque avivamento é transformação de vidas, né? Aqui eu separei alguns exemplos de avivamentos que aconteceram ao longo da história, né? E eu não sei, eu não sou muito fã desse tipo de medição, porque eu não sei como a pessoa consegue medir um avivamento. Mas, tradicionalmente falando, existiram 6 grandes avivamentos na história, né? O primeiro, essas datas são datas aproximadas, tá, irmãos? Por favor, são datas bem relativas, tá? O primeiro ocorreu em 1727, na América do Norte. O segundo, que a medida é um pouco depois, em 1800, resultou tanto na América como na Europa no surgimento das grandes sociedades bíblicas de missão, das escolas dominicais, das reformas sociais, da abolição do comércio de escravos, prisões reformadas e inúmeras instituições de benevolência abertas, né? Isso aqui foi retirado do dicionário do movimento pentecostal. Olha o impacto social que esse avivamento, né,
que foi medido aqui por volta de 1800, aconteceu. Criação de sociedade bíblica para traduzir a Bíblia e espalhar ela pelos países que não tinham a tradução. E a abertura de escolas dominicais, abertura de missões, abolição do comércio de escravo. Olha a influência social de um avivamento. O terceiro, já em 1857, começou a partir do Canadá. E aí surgem grandes pregadores, né, que se tornaram conhecidos, como Moody, os fundadores do Exército da Salvação, né, a chegada da missão na China. E depois, né, o quinto foi um novo renascimento, já chegando aí no século XX, 1903, né, que foi um período que as pessoas se dedicaram muito a evangelizar. Então, houveram muitas iniciativas evangelísticas, inclusive as que trouxeram a Assembleia de Deus para o Brasil, né, que os missionários chegaram aqui em 1910. E aí conta-se a partir do início do século XX os avivamentos pentecostais, que realmente o pentecostalismo ganhou muita força a partir do século XX, e esses avivamentos pentecostais proliferaram entre as camadas mais pobres e mais simples, né, das populações, principalmente nos países da América do Sul. Mas, assim, o que eu quero dizer sobre isso é que todo avivamento gera um impacto externo da igreja. A gente não pode ter uma expectativa de que o avivamento é receber um poder aqui dentro, e quando acabou o culto, acabou. Porque isso não é avivamento. Avivamento é a gente receber poder para transformar realidades, para transformar comunidades, para transformar o entorno. Então, um avivamento genuíno é aquele que pode até começar aqui dentro, mas ele vai se expandir lá para fora, porque ele não vai conseguir, porque essas paredes não comportam um povo que é avivado, porque um povo que é avivado não se conforma com injustiça, não se conforma com morador de rua, não se conforma com meninas e adolescentes grávidas, desamparadas pela família. Ele vai gerar um impacto social, um impacto do lado de fora. É interessante que fizeram um documentário do centenário do avivamento na Rua Azusa, que é muito conhecido aqui no Brasil, né? E eles estavam retratando o seguinte: a Rua Azusa antecipou o que o Código Civil americano só foi fazer mais de 40 anos depois, que é tratar mulheres e negros do mesmo jeito que tratavam homens brancos. Por quê? Porque o avivamento trouxe a consciência de que todos são iguais diante de Deus, que a referência de que Deus tem para a humanidade é de um tratamento igualitário. E aí, antes mesmo que existisse lei mandando fazer, crentes avivados estavam tratando negros com o respeito do qual eles são dignos. Mulheres com o respeito do qual elas são dignas. Porque o avivamento, ele traz dignidade para os relacionamentos. Porque a gente começa a olhar o próximo com os olhos de Deus, e a gente vê que o próximo é valioso, é precioso para Deus, foi criado à imagem de Deus, carrega a glória de Deus na sua existência. O avivamento, ele cura os relacionamentos dentro de uma sociedade. E se a gente está querendo um avivamento para o nosso país, e se a gente está dizendo: Deus, comece o avivamento aqui, então se prepare, porque o Espírito Santo usa todos que se posicionam. O Espírito Santo usa a todos que o buscam, a todos que o chamam, a todos que se posicionam como instrumentos dele. Vamos parar agora um pouquinho. A gente já fez as definições conceituais para a gente entender qual é a nossa linha de trabalho aqui. E eu queria pensar um pouquinho com vocês sobre isso. Ensino teológico como base de avivamento e multiplicação. Às vezes as igrejas se preocupam muito com a multiplicação. Se preocupam demais em angariar pessoas e atingir metas de recolhimento e encher eventos. Mas esse não é o tipo de preocupação que nós precisamos ter. Porque se houver avivamento, as conversões são consequências. O discipulado vai acontecer porque tem o Espírito de Deus presente, avivando o sentido genuíno de cristianismo, da mensagem do reino de Deus nos nossos corações. Então a gente precisa se perguntar: que tipo de multiplicação nós queremos? Qual é o tipo de crescimento que nós queremos? Um que é gerado por estratégias de marketing, ou um que é gerado por um movimento do Espírito dentro da comunidade? A gente quer um crescimento que a gente tem apenas números para mostrar, para dizer assim, uma convenção, né, em uma conversa com outros pastores: quantas pessoas você batizou esse ano, né?
Talvez essa seja a primeira pergunta que um pastor ouça, né, quando encontra um amigo. E aí, como está o recolhimento de dízimos na sua igreja? Todos muito preocupados com os números, que são importantes, têm a sua importância, mas também não é tanta. Ou a gente quer um avivamento que a gente ouça os testemunhos. Meu casamento foi transformado. Os meus filhos estão mudados. Olha, o meu relacionamento com a minha mãe melhorou. Eu voltei a falar com meu irmão que eu não falava há 20 anos. A gente precisa querer uma multiplicação que venha com os testemunhos de transformação. E aí, a gente precisa pensar sobre isso, porque isso está intrinsecamente ligado à qualidade do nosso ensino. Porque se tem uma palavra que tem o poder de transformar, é a mensagem do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho destrona espíritos malignos que estão assolando comunidades há anos. A luz do Evangelho, quando chega em uma casa, ninguém consegue fingir que não está vendo, porque ela expulsa as trevas, sim. Essa palavra, ela é tão poderosa, que ela resgata a vida dos maiores pecadores, como fez comigo, como fez com você. Nós somos prova viva do poder dessa palavra. E aí a gente, em vez de se preocupar com a multiplicação, a gente precisa se preocupar com a qualidade do nosso ensino teológico, com a qualidade do nosso ensino, com a nossa fidelidade à Escritura. Por exemplo, um ensino, uma reflexão teológica, uma pregação, ele pode servir a alguém que não é necessariamente Deus. Existem instituições que criam cursos teológicos, mas quando você vai conhecer, ele não está ensinando teologia. Ele está formando um obreiro da denominação. Então, aquele curso é um curso de obreiros, mas está apresentado como um curso teológico. É um curso que está a serviço da denominação. Não é pecado, não é errado. Mas existem outras opções. Existem teologias, produções teológicas, pregações, que em vez de servir a edificação da igreja, a prioridade dela é servir o mercado. É uma pregação que vende. É uma mensagem que dá lucro. É uma mensagem que vai gerar convites, que vai gerar ofertas, que vai gerar lucros. Eu preciso pregar uma mensagem que as pessoas achem engraçada para ela comprar o DVD. Não é? Então, a nossa produção teológica pode estar a serviço, a gente achar que está a serviço de Deus, mas está a serviço do mercado gospel. Existem, uma produção teológica, uma reflexão teológica que está a serviço da rua, que visa transformar as pessoas que nem são crentes, que visa servir a sociedade que às vezes até despreza a Deus, mas porque você tem essa reflexão sobre o reino de Deus, você faz uma ação social, você leva roupa para quem não tem roupa, leva comida para quem não tem comida, visita o prisioneiro que vai debochar da mensagem do Evangelho. Por quê? Porque é uma teologia que está a serviço da sociedade, que está pronta para servir aqueles que estão realmente com fome. Então, a gente precisa pensar que a nossa aula, a nossa reflexão teológica, a nossa educação cristã precisa gerar vida. Precisa regar o coração que está seco, que está assolado. Precisa ressuscitar aquele que está morto. A nossa mensagem precisa gerar cura dentro de famílias. A nossa mensagem, ela precisa trazer de volta aquele que perdeu a fé, aquele que está entregue à incredulidade, e trazer ele de volta. Irmãos, isso é muito sério. Nosso ensino teológico precisa estar ligado à espiritualidade. E, infelizmente, eu conheço os teólogos que estão mortos espiritualmente. Conhecem a letra, mas perderam o espírito. E a gente não pode deixar isso acontecer conosco. A gente não pode começar a estudar teologia e começar a achar que toda igreja está errada, que toda liderança é corrupta, que todo pregador é mercenário, porque isso é um estudo que gera morte, e esse estudo precisa gerar vida. Precisa avivar a nossa espiritualidade, precisa fortalecer a nossa fé em Cristo, precisa fortalecer aquilo que Jesus ensinou, que é o amor. O nosso estudo teológico, ele precisa estar a serviço, sim, mas da missão de Deus, da missão do reino de Deus.
E aí a gente precisa refletir o seguinte: qual é a relação entre o nosso ensino e a comunidade, seja aqui dentro, enquanto igreja, ou comunidade lá fora, enquanto entorno? Qual é essa relação? Eu quero pensar um pouquinho com vocês sobre isso aqui nessa dinâmica. Aqui está a comunidade, esse copo de água. Tá aqui, a nossa comunidade. Seja a igreja ou seja o entorno, tá? Se aplica os dois. Vamos dizer que o ensino, a palavra, a verdade, está perto da comunidade, mas não entram em contato uma com a outra. Está muito perto, está ali. Vamos dizer que se eu jogasse a água aqui em cima da palavra, eles iam entrar em contato. Eles estão próximos, mas eles não estão em contato um com o outro. Às vezes é assim que a nossa produção, nosso ensino teológico, nossa educação cristã é a relação com a comunidade. Eles estão perto, mas eles não estão em contato. Agora vamos supor o seguinte: eu pego essa palavra e falo assim, eu vou mergulhar essa palavra na comunidade. Só que eu faço eles terem contato, eu vou levantar um pouquinho aqui para o pessoal lá de trás ver, só que não está encarnado na realidade. Eu ensino de um jeito que ninguém entende. Eu falo palavras difíceis para provar que eu tenho um vocabulário assim muito amplo, sabe? E ninguém entende a pregação. Eu uso 5 ilustrações e as pessoas se perdem no meio do pensamento. Elas estão até em contato, a comunidade, com a palavra, mas não está fazendo sentido para a comunidade essa palavra. Não está conseguindo receber por algum motivo. Às vezes a relação é essa. Mas vamos supor o seguinte, que eu tenho uma comunidade aqui, não é? A comunidade está aqui. E eu pego a palavra e eu vou preparar essa palavra. Às vezes a gente precisa descascar a palavra, desmembrar a palavra, criar metodologias de ensino para ficar mais fácil, criar uma forma de comunicação que é mais simples, criar ilustrações, criar dinâmica. Eu vou preparar essa palavra para essa comunidade. E aí eu vou imergir essa palavra dentro da comunidade. E, de repente, essa palavra começa a fazer sentido e começa a se dissolver no meio da comunidade. Porque é uma mensagem que está encarnada na realidade. É uma mensagem que vai direto às necessidades dos corações. E ele começa a se dissolver e a transformar essa comunidade que antes era sem sabor, era sem cor e sem sabor, em uma coisa diferente. Porque depois que a palavra entrou de uma forma encarnada, as coisas começam a mudar. E chega um ponto que a palavra está tão misturada com a comunidade que você não consegue separar uma da outra. Mas sabe o que aconteceu aqui? Isso aqui se transformou em um instrumento de cura para quem está precisando de um remédio, para quem está precisando de vida. Quem está doente e entrar em contato com essa comunidade, contagiada por essa palavra, vai ser sarado. Isso é o que precisa acontecer quando nós ensinamos a Bíblia. Os irmãos conseguem entender isso? Essa precisa ser a relação entre o nosso ensino e a comunidade. Essa palavra precisa estar encarnada, porque essa palavra vai transformar a comunidade e fazer dela um espaço de vida e de cura para os que estão enfermos. Você crê nisso? Você crê, você recebe essa palavra? Deus vai usar você para fazer isso. Amém? Vamos continuar aqui. Então, a gente vai se perguntar agora o seguinte: como fazer isso na prática? Como fazer que o nosso ensino teológico seja um instrumento de impacto na sociedade? Como é que a gente vai conseguir fazer isso? Vamos lá? Pode passar. A gente vai precisar ter 2 focos do nosso ensino. Um foco na formação e um foco na transformação. E aí eu separei isso aí em 2 blocos, a formação bíblica e a intervenção missional, né? São esses 2 focos de trabalho. E toda a igreja, todo o seminário, escola dominical, mesmo que a sua classe de escola dominical seja de crianças, você pode ter esses 2 focos, de formação e outro de transformação.
Então, vamos falar primeiro da... peraí, rapidinho. Agora eu vou fazer um exercício. Pode passar aí, por favor. Um teste prático, oral. Olha só. Por que é tão importante a gente investir na formação bíblica contínua? Porque a teologia está por trás das nossas atitudes, mesmo que a gente não saiba. Pode passar, por favor. Eu separei aqui 4 charges. E aqui a primeira charge, né? Uma mãe chamando o filho para ir para a igreja, e o filho fala para ela assim: pronto, mãe, pipoca, óculos 3D e Coca-Cola. Estou pronto para ir para a igreja. Qual é a convicção que está por trás desse posicionamento? Que aqui botou uma criança, mas tem adulto que faz isso. Tem. Qual é a convicção teológica que está atrás dessa postura? Alguém quer contribuir? Que a igreja é um passatempo. O que mais? O que vocês acham que está por trás disso? O que a pessoa pensa para ela ter uma postura dessa? Para se divertir. Que ela vem com outro objetivo que não é adorar a Deus, não é isso? Encontrar os amigos? Assistir o culto, não participar. Assistir o culto. Não cultuar. Falou o que eu queria. A convicção por trás disso é que a igreja é um lugar de recepção de alguma coisa. Você vai receber uma informação, e que para ele aqui é só um passatempo, né? Para a nossa charge. É só um entretenimento. Mas muitas pessoas vêm para a igreja e entendem que esse lugar aqui é um lugar apenas de receber. É um lugar de receber, mas não é um lugar apenas de receber, porque aqui, antes de tudo, é um lugar de serviço. A gente precisa vir não para receber, mas para dar. Para dar adoração a Deus em primeiro lugar, para dar amor ao irmão que senta do nosso lado, para dar atenção, para dar apoio, para servir no que for necessário, para ajudar os necessitados. Mas muitas pessoas vão às igrejas com a postura de que lá é um lugar de receber algo e não um lugar de serviço. Quando a igreja é só um núcleo onde a gente reúne os pecadores redimidos e os pecadores que querem ser redimidos para servir o reino de Deus. Esse é o pensamento teológico que está por trás dessa postura. Vamos ver a outra? Olha só, vira alguém, né, um profissional, talvez um especialista em algo, e fala para Jesus com a mão em cima do planeta: Senhor, infelizmente, não tem conserto. E isso é uma convicção teológica de muitas pessoas. Não tem mais jeito não. E daqui mal para pior, o mundo jaz no maligno. Você não sabe que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria? E agora, olha, só a volta de Jesus. Não tem mais nada para a gente estar esperando nessa terra. Isso não é uma convicção teológica? Mas e se a gente entendesse que essa charge aí fala sobre o aquecimento global, o contexto dela, que esse mundo aqui está debaixo da nossa responsabilidade, que Deus deu ao ser humano a responsabilidade de administrar esse planeta. Será que essa nossa teologia não seria diferente se a gente entendesse que a gente não pode se isentar dos problemas do mundo, porque faz parte da mordomia cristã cuidar do meio ambiente e ser responsável por esse planeta? São teologias diferentes. Uma teologia tende ao escapismo, a outra teologia tende ao engajamento nos problemas sociais, a dizer: esse mundo está ruim mesmo, mas eu estou aqui, eu sou igreja, eu sou representante do reino de Deus e eu vou transformar o mundo onde eu estou. É uma postura, mas por trás dessa postura tem uma teologia. Está vendo como a teologia está engajada, está completamente ligada ao nosso dia a dia? Vamos ver mais 2 charges no próximo slide. 2 meninos assim sujinhos, com a Bíblia na mão, dizendo assim: moço, obrigado por este livro, mas eu posso ler este aí também? Que o senhor está lendo? Estou meio interessado nesse aí que o senhor está vendo agora. Quem faz esse tipo de teologia, o que está por trás desse tipo de posicionamento, de postura,
Qual é a teologia que está por trás disso? Oi, mãe? Só leva o alimento espiritual. Obrigada, é exatamente isso. Né? Nossa responsabilidade não é isso, não. É pregar a palavra somente. O resto a gente faz por favor quando dá. É uma teologia que está por trás. Né? Eu não estou criticando nem defendendo nenhuma. A gente está avaliando só a charge, tá bom? A gente só está refletindo em cima de uma charge. Aqui é um fórum de educação teológica. A gente não está chamando ninguém que defenda ou acredite dessa maneira de pecador e tudo mais. Mas a gente precisa entender que por trás da nossa postura tem um ensino teológico. Mas se o ensino teológico fosse de Tiago, dissesse, irmãos, de nada aproveita o teu irmão chegar com fome, você se despedir dele, dizendo, vá em paz, Deus te abençoe, e não der a ele o que ele necessita. A teologia de Tiago era diferente dessa. Não era diferente? Está vendo como a teologia está atrás das nossas decisões dentro no nosso cristianismo no dia a dia? Vamos ver a última charge. Vira personagem para um outro personagem e diz, meu irmão, você é pobre por causa do seu pecado, de incredulidade e conformismo. Qual é a teologia que está por trás desse discurso? Prosperidade. A teologia da prosperidade diz, você é pobre, você não está crendo direito na Bíblia. Se você crê direito, se você tiver fé, você vai sair dessa pobreza. Essa é a teologia da prosperidade, né? E aí o irmão responde, meu irmão, você é rico por causa do seu pecado de avareza e egoísmo. Né? Cuidado, tá? Quando você for, né, falar com o irmão, né? Nunca se sabe. Mas faz sentido. A maioria das pessoas que pregam, você vai sair da pobreza na teologia da prosperidade, nunca andaram nem de ônibus. Não sabem o que é engarrafamento, não, porque tem jatinho particular. Você acha que ele já entrou no Japeri? Pensa bem. Quem diz assim, que se você crê em Deus, você vai sair disso, basta dar essa oferta e a sua casa será quitada. Você acha que essa pessoa já pegou o Santa Cruz? Já pegou indo para a Central, 6 horas da manhã? Irmãos, é a teologia que está por trás da postura. E é por isso que a gente precisa ter um ensino teológico que visa a formação e a transformação. Vamos voltar para lá? Formação e transformação. Ok? Então, vamos lá. A formação, ela tem o foco no amadurecimento bíblico, no amadurecimento do cristão. Quanto mais você estuda a Bíblia, mais maturidade a sua fé vai ter. Quanto mais você aprende a Bíblia, mais forte o seu relacionamento com Deus vai estar. Por quê? Porque é na palavra que nós somos edificados, é na palavra que a nossa fé em Deus é fundamentada. E essa formação bíblica, ela precisa estar fidedigna às Escrituras. O que eu quero dizer com isso? É preciso ter preparo. Irmãos, quer pregar? Vá estudar. Já viu o preço de um... Vocês já viram, vocês estão aqui, vocês já viram. Mas tem gente que não sabe o preço de uma Bíblia de estudo. Que vai comprar e diz assim, nossa, isso é muito caro. Isso é caro demais. Você vai comprar um dicionário bíblico especializado para você ter onde fundamentar aquilo que você está estudando e você acha assim, isso é muito caro. Não é que é caro, é que existe muito trabalho acadêmico atrás daquilo ali. E a gente precisa investir, porque a gente gasta bem mais dinheiro com outras coisas do que com isso. Quando a gente vê a inscrição do fora, nem sei quanto foi a inscrição do fora, R$20. Não, foi oferta, né? Isso não é na inscrição. R$20 é oferta, irmãos. É simbólico. Aí alguém pode ter pensado, R$20, se quisesse ensinar a palavra de Deus, era de graça. Mas isso demonstra que a avareza está aqui? Ou a avareza está em quem acha que a palavra de Deus não vale nem R$20? Não é? Nessas coisas que a gente tem que pensar. Então, assim, para fazer uma formação bíblica fidedigna, a gente vai precisar investir. Quanto? Para sempre. Sempre que você tiver oportunidade. Sempre que você puder.
Você compra um livro, compra uma outra Bíblia de estudo, mas não só compra não, usa. Porque também só ter na prateleira não resolve, né? Precisa usar, precisa consultar. E isso vai demandar investimento de tempo, né? Muito importante isso. Então, assim, uma formação bíblica, ela exige escolhas metodológicas e uso da tecnologia, dependendo do público que você está falando, né? E você vai precisar... O que é uma escolha metodológica? Método significa caminho. Então, você vai escolher a forma como você vai ensinar, dependendo do público com quem você está falando. Se eu estiver ensinando para um adolescente, eu posso levar uma música e usar uma música para dar uma aula. Mas, se for para a terceira idade, vai ter que ser uma outra metodologia. Se eu estiver falando para a criança, eu posso levar um fantoche. Leva um fantoche para uma classe de adolescente. Não vai ter aula. Não vai ter aula. Vai todo mundo brincar com o fantoche, brincar com o professor, mas não vai ter aula. Porque fantoche não é metodologia para adolescente. Não é metodologia para adolescente. E a gente também, às vezes, tem preconceito com o uso da tecnologia. Irmãos, esse vídeo que a gente está gravando vai estar de graça no YouTube. A gente precisa se adaptar e ter coragem de ter contato com a tecnologia, para usar toda a tecnologia que existe a serviço do reino. Não existe tecnologia que seja do diabo. É quem está usando que diz a quem ela está a serviço. Então, você pode usar qualquer tecnologia para ensinar a Bíblia. Para ensinar a Bíblia. Inclusive celular, inclusive notebook e qualquer coisa que você saiba usar para você poder ensinar a Bíblia. E, principalmente, como nós já refletimos aqui na dinâmica, precisa ser uma mensagem encarnada na realidade. Eu acredito que os irmãos já compreenderam essa parte. Formação bíblica e transformação. Enquanto a formação bíblica vai ser contínua, a intervenção missional pode ser feita em projetos. Você não precisa fazer uma intervenção missional a cada domingo, até porque não vai dar tempo de planejar uma intervenção missional de impacto uma vez por semana. Então, ela pode ser um projeto trimestral. E eu lembro de uma que teve lá na igreja que eu achei muito bonita. Eu gostei muito. A gente tinha um bazar na igreja. O bazar, e teve uma reunião, decidiu-se fechar o bazar. Mas tinha muita roupa na igreja. Então, primeiro deixou os irmãos que quisessem levar as roupas da igreja. Ainda tinha muita roupa na igreja. Aí, o que nós fizemos? Fomos para a parte mais carente da comunidade que tem ali perto, onde tem o lixão, os porcos, o esgoto a céu aberto, um lugar muito carente. Montamos 2 tendas, uma de oração e uma de roupa. E dissemos, pode vir aqui, cada pessoa pode levar 5 roupas. Você passa na tenda de oração e aí você pode escolher 5 roupas aqui para você levar para casa. Foi uma intervenção missional linda. Gerou um impacto social enorme. Quando chegou a notícia no meio do povão, a igreja está dando roupa. Não é para exaltar o nome da igreja, mas é porque eles entendem a igreja como sinônimo de Jesus. E tinha gente pegando a roupa e dizendo, Deus, muito obrigada porque o Senhor me deu essa roupa. Foi uma intervenção missional, tenda de oração junto com a doação de roupa. Coisa simples. Às vezes até crianças podem fazer isso. Você pode fazer uma campanha do agasalho, traga um casaco, a gente vai doar para uma criança carente. E você tira a foto da criança trazendo o casaco, você faz a doação, tira a foto da criança que recebeu o casaco, dá uma foto para cada um. E você fez um projeto de intervenção missional com uma criança, ensinando a ela a compartilhar a própria roupa com quem tem necessidade. Agora, como é que se faz uma intervenção missional? Que é isso, é você intervir numa realidade, é você ver uma situação caótica e fazer uma intervenção. Você precisa... Primeiro, elaborar um projeto. Não dá para fazer uma intervenção missional, acordar, é hoje, vamos fazer hoje. Você precisa de um projeto, você precisa pensar. Como é que você vai fazer isso? Você vai procurar uma necessidade. Irmãos, necessidade tem mais perto do que a gente imagina. Talvez na sua classe de escola dominical tem irmãos que ainda não foram alfabetizados. Dentro da igreja pode ter gente desempregada e você faz um convênio com uma agência de emprego para vir um dia na igreja recolher currículo. Olha que coisa simples. 2, 3 e-mails você fez uma intervenção missional.
Chamou uma agência de emprego, divulgou que vai ter uma agência aqui recolhendo o currículo. Vai ter uma fila de gente, crente e não crente, na porta da igreja. E você vai aproveitando a fila e vai evangelizando todo mundo. Você precisa procurar uma necessidade. Já aconteceu, né? A Monique e eu, a gente já teve que lidar com isso. Um grupo de umas 5, 6 meninas se converteram ao evangelho. Menininhas novas, 11, 12 anos. Elas não tinham roupas que honrasse o corpo delas. Elas não tinham roupas que as honravam. As roupas delas eram assim, roupas que as deixavam expostas. E elas não queriam mais usar aquelas roupas. Foi a gente que obrigou, não. Elas disseram que não queriam usar. A menina vinha com o mesmo short para a igreja. O mesmo. Quando eu fui conversar com ela, era o maior que ela tinha. Mas dentro da igreja tinha costureira. Dentro da igreja tinha gente para doar roupa. Rapidamente nós conseguimos uma grande leva de doação para entregar para as meninas. As pessoas que doaram não precisavam nem saber quem era, e as que receberam também não precisavam saber quem deu. E houve a edificação do corpo em amor. Então pode estar aqui dentro, pode estar dentro da sua sala, ou você pode fazer uma pesquisa por bairro. Eu quero que você anote um site aí. Anote, por favor, para você procurar. Portal Gel Rio. Eu vou te dar essa ferramenta de trabalho, eu uso muito. Esse site, você filtra por bairros, você escolhe o bairro que você quer, e ele te dá os índices estatísticos desse bairro. Você vai saber quantas mulheres são mães e não têm emprego. Você vai saber quantas pessoas moram e a mulher é a chefe da casa e não tem esposo. Você vai saber quantas crianças não têm os pais dentro de casa e são criadas pelos avós. As estatísticas estão lá. Isso é ferramenta de trabalho. Você encontra uma necessidade e elabora um projeto. O que não falta é formas de servir. Nunca vai faltar. E aí, depois disso, você pode também fazer pesquisas via uso de tecnologia. O Facebook mesmo, se tem um grupo da igreja, você faz uma pergunta lá, cria 3 opções, as pessoas vão respondendo e você encontra a necessidade para atender. E você faz um projeto. Só que para você fazer um projeto, você vai precisar formar uma equipe de trabalho. Ninguém faz intervenção missional sozinho. E você vai precisar apresentar a sua proposta para a sua liderança. Ninguém faz isso sem a bênção da liderança, sem o apoio da liderança. A partir do momento que você tem o apoio da sua liderança, que você já seguiu as orientações que a sua liderança te deu, você vai apresentar isso para os seus alunos e vai envolver eles com isso. E após a execução do projeto, você precisa fazer uma avaliação dos resultados para saber se deu certo, se não deu, o que precisa melhorar para o próximo. Agora, por que se dedicar a isso? Porque essa é a prioridade do reino de Deus. As pessoas é a prioridade de Deus. A nossa agenda não pode estar cheia demais para atender as pessoas. A nossa agenda da igreja não pode ter eventos demais que não permita servir aos necessitados. Porque as pessoas são a prioridade do reino de Deus. Para nós concluirmos, você pegou aí a sua semente? Agentes de educação cristã é igual a agentes de transformação. Você precisa entender isso. Você é um embaixador do reino de Deus. E Deus te comissionou com a mensagem da reconciliação entre Deus e os homens. Está vendo essa semente que está na sua mão? É a mensagem que Deus te comissionou. Essa semente, nessa ilustração que nós estamos fazendo, isso aqui é apenas uma ilustração, tá? Ela vai representar a mensagem que Deus te deu. Você tem uma responsabilidade sobre essa semente. Porque essa aqui, que parece só um grão, mas na verdade ela esconde uma árvore. Aqui dentro dessa semente tem uma árvore. Porque a mensagem parece simples. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A mensagem parece simples, não parece? É uma mensagem de reconciliação, é um chamado. Deus comissionou a você, que é um agente de educação cristã,
a ser um agente de transformação e a dizer, como diz em 2 Coríntios capítulo 5, como se Deus por vós rogasse, que vos reconcilieis com Deus. É uma mensagem de reconciliação. Então, o professor, ele tem a responsabilidade de ser o mestre, de ser o exemplo, de amparar seus alunos, de acolher seus alunos. Ele tem a responsabilidade de viver o que ensina, de fazer segunda aquilo que ele ensinou domingo, e de ensinar aquilo que ele vive, porque não pode ter falta de coerência entre o que a gente prega e aquilo que a gente é. Ele precisa ensinar, isso é muito importante, pela motivação correta. Porque ensinar por obrigação nos faz ensinar sem amor. A gente não pode ensinar sem misericórdia, sem paciência. Como professor de escola dominical tem que ter paciência, né? Imagina pastor. Pastor tem que ter mais paciência ainda que professor de escola dominical. Mas a gente ensina porque a gente recebeu muito amor, muita graça de Deus, e por isso nós temos o suficiente para compartilhar. Ensinar pela motivação correta é ensinar pelo amor, é ensinar pelo reino. E isso é um ensino comprometido com o reino de Deus. Eu posso convidar os irmãos para ficar de pé? Para a gente fazer uma oração? Vamos ficar de pé, irmãos, nesse momento. A palavra que nós recebemos, você que é um agente de educação cristã, você recebeu essa palavra, essa semente. O próprio Jesus comparou a mensagem do reino com uma semente, dizendo que o Pai é o lavrador. E diz que essa semente, ela pode até cair, às vezes, em um solo infértil. Ela pode brotar e morrer rapidamente, mas sempre vai ter aquela semente que vai brotar, que vai criar raízes, que vai crescer mesmo diante do sol, e que quando você menos esperar, você vai ver dando frutos, e vai saber, Deus me fez fazer parte dessa obra que Ele fez na vida desse irmão, dessa irmã. Eu fico, às vezes, pensando que é muito perigoso nós perdermos a semente. Nós não podemos perder essa palavra. Nós não podemos deixá-la pelo meio do caminho. Eu fico pensando que tudo que a gente passa de dificuldade, porque existe uma carga, existe uma batalha espiritual em cima da vida do educador, daquele que prega, daquele que ministra, daquele que ensina. E quando muitas vezes eu indo para a escola dominical dar aula, estava cansada, eu lembrava o porquê que eu estava indo e sabia que valia a pena. Porque essa semente, essa palavra transforma. E Deus já deu ela na sua mão, essa palavra já está em você. Você precisa plantar essa palavra nas vidas das pessoas. Plante essa palavra, semeie essa palavra, você vai ver ela dar frutos. Porque essa palavra aqui é poderosa. Ela vai crescer, ela vai germinar, ela vai dar frutos, e frutos eternos, frutos que permanecem. Como o próprio Jesus disse, eu vos escolhi para que vades e deis frutos, e frutos que permanecem. E agora eu quero fazer uma oração. Eu quero que você pense nas pessoas a quem você ministra. Eu quero que você lembre que você precisa ministrar na sua família também, não só nas igrejas. Você também tem pessoas no seu trabalho para você ministrar. Eu quero que você pense em pessoas que precisam receber essa palavra, seja dentro da igreja ou fora da igreja. Nas pessoas a quem você ministra, e você vai orar agora, pedindo para Deus derramar sobre você poder, dons, talentos, dizendo para Deus, Deus, eu me comprometi em semear essa palavra, e eu quero te reforçar aqui a minha aliança contigo, eu vou continuar ensinando a tua palavra. Você pode dizer, Deus, obrigada, porque o Senhor fez de mim um educador cristão. Obrigada porque eu ensino o que tem de mais precioso nessa terra. E eu quero te dizer para que, se você se acha muito simples, muito limitado, o Espírito Santo não se constrange diante da nossa limitação.
Muito pelo contrário, o Espírito Santo se engrandece diante da nossa limitação. E eu quero te encorajar a não ter medo de ensinar. Eu quero te encorajar a ter ousadia no ensino. Não se constranja, porque Deus escolheu você, porque Deus está usando você. Não ouça nenhuma voz diferente disso, porque Deus está usando você para semear uma palavra viva no coração das pessoas. Feche os seus olhos, comece a fazer a sua oração com Deus. Faça a sua oração pessoal. Espírito Santo, ouve o nosso clamor. Espírito Santo, ouve as nossas angústias. Deus amado, Pai querido, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Senhor, nós nos reunimos aqui, mas foi no Teu nome. É por causa do Teu nome, é por causa do Teu amor. Nós estamos reunidos aqui por causa da Tua graça, por causa da salvação que o Senhor nos presenteou. Deus, nós estamos reunidos aqui por causa do Teu reino. Nós estamos reunidos aqui, Senhor, por causa da Tua missão. Nós estamos reunidos aqui, Senhor, porque queremos receber a Tua ministração sobre as nossas vidas. Espírito Santo, o Senhor consegue ministrar melhor do que eu, então o que eu não consegui falar, fala aos corações. Espírito Santo, eu quero que o Senhor venha trazer entendimento, discernimento sobre essa ministração. Pai, eu quero nos apresentar diante de Ti, porque nós nos posicionamos como educadores cristãos diante de Ti. Senhor, o Senhor nos deu uma semente preciosa, o Senhor nos deu uma palavra preciosa, e nós queremos Te honrar ensinando essa palavra. Nós queremos Te honrar, Deus, ensinando, Pai, a mensagem do Teu Evangelho, de uma forma fiel, de uma forma honesta, de uma forma simples também, Deus. Senhor, nós Te apresentamos os nossos alunos, nós Te apresentamos as pessoas sobre quem ministramos. Pai, nós Te pedimos, Senhor, faz florescer a Tua palavra. Dá o crescimento, Senhor, que só o Senhor pode dar. Faz, Senhor, provoca, Deus, o avivamento pela Tua palavra. Transforma as vidas pela Tua palavra. Faz a Tua palavra, Deus, ser avivada nos nossos corações, nos nossos dias, Senhor. Deus, eu Te apresento esses professores aqui, Senhor, esses educadores aqui, Pai. Fortalece o coração de cada um, anima a fé de cada um. Deus amado, derrama mais sabedoria, mais discernimento, mais ousadia, mais autoridade sobre eles, Deus. Nós Te engrandecemos, Pai, porque o Senhor nos escolheu, porque sabemos que nós não somos dignos da Tua palavra, mas o Senhor nos honra, Deus, com ela, nos ajuda a Te servir, Deus, com fidelidade, e nos dê graça para ver os frutos, Deus, da semente que estamos plantando, Pai. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Deus, Te louvamos por essa manhã, meu Pai. Amém, amém. Você pode glorificar o nome de Deus com palmas.